Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, sextou direto da Serra Gaúcha, sexta-feira, 8 de agosto, vamos comentar aí, né, sobre as últimas notícias do Fogão. Continua aí ritmo acelerado de notícias, vai, volta dos que não foram, enfim, vamos falar do John, claro, né, o goleiro já declarou, continuará no Botafogo, mas antes temos que falar da grande notícia do dia de ontem, né, que foi o Botafogo indicado ao Ballon d'Or, né, na verdade o prêmio que vai ser dado agora no dia 22 de setembro, lá em Paris, para melhor equipe, o melhor clube do mundo, do ano, né, e esse prêmio começou em 2021, né, e pela primeira vez uma equipe brasileira foi indicada, o nosso glorioso, o mais tradicional, né? Então uma grande honraria já ser indicado. Claro que torceremos muito, né? A gente não sabe os critérios, vai ser o único país das Américas contra os gigantes europeus. Tem o Chelsea, tem o PSG, tem o Liverpool e tem o Barcelona, além de Botafogo. Então só de estar nesse hall com essas grandes equipes mundiais já é uma grande honra, mas por que não sonhar, né? Por que não sonhar? Botafogo, claro, 2024 concorrendo com o título brasileiro e o título da Libertadores, né? Não é para qualquer um. Você ganhar o título nacional e no mesmo ano ganhar também o título do continente, né? Com certeza isso aí fez o Botafogo um candidato, né? Vamos sonhar até o dia 22 de setembro com mais essa honraria. Mas realmente só o fato de ter sido indicado já foi muito legal. Orgulho para todos nós. John Textor até postou lá, né? Somos conhecidos no Brasil como The Glorious, né? E também o mais tradicional. Galera, vamos lá. Copa do Brasil, né? O Botafogo, inclusive, divulgou ontem, como né, corriqueiro, os bastidores da classificação, 1-0 diante do Red Bull Bragantino. E os cariocas todos não, minto. Botafogo, Fluminense e Vasco classificados, né? O Fluminense já tinha se classificado, assim como o Botafogo, anteontem. Agora foi a vez do Vasco se classificar. Então vamos tentar aqui lembrar de cabeça. Os dois Atléticos, né? O Mineiro e o Paranaense. Paranaense, por sua vez, é o único clube da Série B, é o intruso aí entre os 8, né? Ou 7 equipes da Série A, e uma da B é o Atlético Paranaense. Depois, Botafogo e Bahia, os únicos dois clubes que ainda não conquistaram a Copa do Brasil, né? Bahia sequer chegou a uma semifinal, Botafogo vice-campeão de 99. Depois, Cruzeiro e Corinthians, né? Cruzeiro, quem sabe Botafogo pega o Cruzeiro aí, né? O sorteio agora, terça-feira, lá na sede da CBF, no dia 12, né? O sorteio, o Botafogo pode cair com qualquer desses adversários, né? Então, quem sabe Cruzeiro, pra gente tirar a sanhaca aí contra a Raposa. Corinthians, Cruzeiro e justamente o Vasco e o Fluminense, esses são os finalistas, né? Estão nas quartas de final e, obviamente, os vencedores dos confrontos chegando às semifinais. Tinha comentado aqui ontem, né, que começaria em setembro, na verdade, no finzinho de agosto, tá? 26, 27 ou 28 de agosto, as datas do primeiro confronto. E aí depois sim, já em setembro, o jogo da volta dessa fase da Copa do Brasil. Um campeonato que, além das premiações milionárias, né, chamado aí de a maldita, né, é um campeonato que o Botafogo, realmente o torcedor botafoguense sonha muito em conquistar, né? É óbvio que a gente quer o bicampeonato da Libertadores. O Campeonato Brasileiro ficou mais difícil, a gente sabe disso, mas a Copa do Brasil, talvez a maioria dos torcedores, aí eu quero que você comente aí embaixo, né? Seja aquele desejo do torcedor, porque a gente ficou com o grito entalado de campeão, como eu falei, lá em 99 contra o Juventude, né? No Maracanã. Eu e muitos de vocês aí que estão me assistindo, estivemos lá naquele jogo, tenho certeza, o último jogo com mais de 100 mil torcedores no Estádio Mário Filho, no Maraca, né? Enfim, o jogo que teve, né? Aliás, era um jogo de ida e volta, né? O jogo da ida lá em Caxias do Sul teve erros de arbitragem ali terríveis, mas enfim, ficou para trás. Estamos falando de 26 anos atrás, né? Então, Botafogo nas quartas de final da Copa do Brasil, acho que é um campeonato que não só os torcedores como os jogadores querem muito conquistar. Tomara que o Botafogo dê sorte. Quem que você quer pegar, né, nessa fase aí? De repente pegar o Fluminense, que tem sido aí freguês do Botafogo nos últimos tempos, né? Um confronto local contra Vasco, ou de repente é a hora mesmo de tirar a nhaca contra o Cruzeiro, pegar o Atlético Paranaense, que é uma equipe da Série B.
quem que você gostaria, né, se pudesse escolher do sorteio de terça-feira. Pessoal, vamos lá, para a gente fechar esse vídeo de hoje. Vocês sabem que eu estou em ritmo de viagem, né, aquela coisa, correria para lá, para cá. Então, estou acompanhando o Botafogo, estou acompanhando, mas assim, um pouquinho mais distante por conta aqui da viagem. Goleiro John, né? Goleiro John. Antes da gente falar até do John, o Botafogo, o Neto, né, veio para o Brasil, passou ontem por exames médicos, físicos, foi aprovado e assinará com o Botafogo. Então, o fato do John ter decidido ficar no Botafogo, na verdade, a negociação dele, né, dos seus empresários com o West Ham não foi para frente, né, travou, não vai impedir o acerto do Botafogo com o Neto, até porque Neto já estava tudo certo, enfim, já tinha vindo para o Brasil, então o Botafogo passará a ter mais um goleiro. Então agora, goleiro John, o Léo Link, né, talvez até o Neto agora se é aquela sombra para o John, né, o Léo Link, o Raul, né, e o Christian Lor, que é um jovem goleiro ali, que inclusive tem idade ali para o sub-20 equatoriano. Então o Botafogo fica muito bem servido de goleiros, né. E a questão do John é a seguinte, estava tudo certo, ele manifestou o desejo de jogar na Europa no final de semana passado. Eu sei que o torcedor, muitos ficaram magoados, chateados, decepcionados com a atuação dele diante do Cruzeiro, teve vaia, teve aplauso, enfim. E eu vejo pelas redes sociais, que nem sempre, tá? Também a rede social é um termômetro da realidade. Eu lembro que, por exemplo, para dar um exemplo recente, né, de um ano atrás, o pessoal nas redes sociais massacrava o Tiquinho Soares. Tiquinho não dá mais, Tiquinho não sei o quê. E no estádio não era o que a gente via, né? O torcedor torcia muito pela recuperação do Tiquinho Soares, que obviamente em 24 não repetiu nem sombra do que foi em 23. Então também acho que nas redes sociais a galera fica meio que... tem um peso, né? O hate, né, é maior, digamos assim. Então eu acredito que no estádio não teremos esse hate todo contra o John. Eu particularmente acho que a gente tem que passar uma borracha nesse episódio, né? Quantas vezes a gente já não viu no futebol esse tipo de coisa acontecer? O jogador tá tudo acertado, às vezes já vi jogador vestir a camisa de outro clube e depois dar para trás a negociação e voltar, né? Então acho que o John, enfim, fez ali uma postagem no Instagram, um texto até grande, explicando que pesou as situações todas e decidiu ficar no que ele chamou de a casa dele, o Botafogo, né? Atrelado a isso, a gente sabe que tem o John pensando em seleção brasileira, mesmo não tendo sido convocado, né, até hoje, pensando em conquista de títulos, algo que ele sabe que no West Ham ele não conseguiria, né, pensando na família, na adaptação à cidade, uma série de coisas. Então ele falou, ainda é tempo de Botafogo, né? Fez uma postagem para, espero, encerrar esse assunto. Quem tá chateado com o John tem todo o direito, não você aqui sommelier de torcedor, né? Ficar aqui dizendo como que a torcida tem que torcer, mas minha opinião, você tá, todo mundo aqui tá também podendo discordar, quem quiser discordar. Acho que a gente tem que valorizar um ativo do Botafogo. Seria uma venda ali talvez na casa de 12 milhões de euros, né? Isso não foi totalmente... foram cifras ali mantidas em sigilo, mas a gente sabe que na casa dos 12 milhões de euros. Então ele é um ativo do Botafogo. Claro que as pessoas perguntam, será que amanhã ou depois, se surgir outra proposta da Europa, o John vai pegar e vai sair? E esse discurso agora de que o Botafogo é a casa dele, que ele quer permanecer... Claro que isso tudo entra, mas a gente tem que lembrar que vivemos num mundo profissional, né? Obviamente, cada um que a gente que tá aqui assistindo, tal, tem a sua profissão, tem a sua atividade, e a gente sabe que no futebol isso é um pouco diferente porque mexe com as paixões. Mas eu acho que o torcedor tem que, como eu disse, passar uma borracha. O que passou, passou. O John já treinou ontem normalmente no Espaço Lonier. Ele que no final de semana... como eu disse, teve uma atuação ruim, depois não foi relacionado para o jogo de Bragança Paulista, estava tudo certo para ele ir para o West Ham, passou a seguir o West Ham nas redes sociais, e isso está dentro do normal, galera, é vida que segue, é como agora o Danilo Barbosa saiu, e tantos outros jogadores saíram desse elenco, né? Então isso faz parte,
né? Acho que simplesmente houve ali um ruído na comunicação que eu espero já tenha sido corrigido, ou seja, corrigido aí o mais rápido possível, que a torcida não fique nessa de pegar no pé do jogador, porque é um jogador que foi muito importante para o Botafogo, né, em todas essas conquistas aí que eu falei no início do vídeo, inclusive levando o Botafogo aí a candidato a melhor clube do ano, né? E de tudo isso ficou o Botafogo com mais um goleiro. O Neto veio, né? E talvez seja realmente importante, porque é um jogador de 36 anos, né? Para goleiro não é velho, né? A gente tem visto aí o que o Fábio tem feito no Fluminense. Então, acho que vai ser uma concorrência aí sadia, saudável para o próprio John, né? E que esse episódio motive o John, né? Já que ele falou, inclusive, de seleção brasileira, enfim, de quanto que ele gosta do Botafogo. Então que esse episódio sirva realmente como um motivacional e não algo, né, para deixá-lo para baixo, beleza? Galera, é isso, o Botafogo se prepara agora para enfrentar o Fortaleza no final de semana. Não teremos o Barbosa, né, que está suspenso. Aliás, ontem vi uma postagem engraçada, né? Todo mundo lembra que alguns dias atrás um torcedor comentou lá na postagem do Barbosa, né? Deu uma cornetada, né? Dizendo tem que parar de tomar cartão amarelo todo jogo. Aí o Barbosa foi lá, né, depois do jogo com o Cruzeiro, e respondeu o torcedor, né? Disse, pô, então tá bom, vou ficar de braços cruzados, deixar o jogador passar e fazer o gol, né? O Barbosa resolveu. E aí ontem teve a brincadeira por conta do Barbosa também ter sido ter tomado o cartão, né, diante do Bragantino. O Matheus Ponte brincou e escreveu embaixo assim, tem que parar de tomar cartão todo jogo, né? Barbosa certamente, acho que com o Matheus Ponte não ficou pistola. Mas é isso aí, galera. Botafogo e Fortaleza no final de semana. Claro que o foco do Botafogo agora, né, não é totalmente o brasileiro, mas o Botafogo tem que tentar a vaga no G6, pelo menos G6, G4, se possível, dentro do brasileiro. Isso é um fato, né? Temos elenco para isso e, claro, já com foco total na partida do dia 14, que é a próxima quinta, né, contra a LDU, para a gente passar. Olha, curioso, galera, uma última curiosidade: o Botafogo enfrenta o nosso ex-mister, né, o Renato Paiva, no jogo contra o Fortaleza, e na sequência, na quinta-feira, enfrenta o Thiago Nunes. Então, 2 ex-técnicos do Botafogo no nosso caminho. Beleza? Tamo junto, dá aquele like, comenta aí embaixo, né? E se não é inscrito, tá dando mole, se inscreva pra gente bater logo essa meta de 10 mil inscritos. Direto do frio do sul, né? Daqui a pouco tô de volta no Rio. Abraço!